Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Deus. Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nós estamos na nossa série de vídeos devocionais acerca do livro de Provérbios. Começamos lá em Provérbios 1, já estamos em Provérbio de número 7. Então abre o seu coração, deixa Deus falar com você. Deus tem algo maravilhoso. A cada manhã Deus tem um pão que vem do céu, um alimento do coração dele, através das Sagradas Escrituras, para alimentar o teu e o meu coração. Então vamos ler juntos aqui Provérbios capítulo 7 e extrair lições, princípios, ensinamentos preciosos para o nosso coração. Provérbios capítulo 7. O texto sagrado diz: Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Dize à sabedoria: tu és a minha irmã, e ao entendimento chama teu parente, para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com palavras. Porque da janela da minha casa, por muitas grades olhando eu, vi entre os simples e descobri entre os jovens um que era carente de juízo, que ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha e seguia o caminho da sua casa. E à tarde do dia, no crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas, eis que a mulher lhe sai ao encontro com vestes de prostituta e astuta de coração. É apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa. Ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou, e de cara impudente lhe diz: sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer. Paguei hoje os meus votos. Por isso saí ao teu encontro e buscar-te, e te achei. Já cobri de conchas a minha cama, de linho fino do Egito, de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés, cinnamon. Vem, embriaguemo-nos com as delícias do amor até pela manhã. Gozemos amores, porque o meu marido não está em casa, saiu de viagem para longe. Levou consigo um sactel de dinheiro. Só por volta da lua cheia ele tornará para casa. Seduziu com suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios, o arrastou e ele num instante a segue como um boi que vai para o matadouro, como o servo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isto lhe custará a vida. Agora, pois, filho meu, dá-me ouvidos e sê atento às palavras da minha boca. Não se desvie o teu coração para os caminhos dela, e não andes perdido nas suas veredas, porque a muitos feriu e derribou, e são muitos os que por ela foram mortos. A sua casa é caminho para a sepultura, e desce para as câmaras da morte. Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3. Que ensinamentos, né? Que lições nós podemos extrair de Provérbios capítulo 7. Capítulo 7, Provérbios 7. Primeiro, qual é a localização do livro de Provérbios? É parte de conselhos, né, do grande rei Salomão ao seu filho. Desde o capítulo 1 ao capítulo 9 são conselhos do rei ao seu filho. O rei Salomão aqui ao seu filho. Focando sempre na resistência à tentação e na valorização da sabedoria. Esse é o resumo do livro de Provérbios de 1 a 9. Foca na resistência à tentação e valoriza a sabedoria. Diga não ao pecado e sim à sabedoria, a coisa que é certa, a vontade de Deus. O tema central é esse, é uma advertência contra o adultério físico e espiritual, simbolizando a luta entre a sabedoria divina e a sedução do pecado. De um lado, a sabedoria divina, do outro, a sedução, a tentação pelo pecado. Como é que a gente estrutura esse capítulo? Como é que nós poderíamos separar em pontinhos, né, o capítulo 7 de Provérbios? Primeiro, uma exortação paterna. Uma exortação paterna de 1 a 5. Nós vemos aqui como princípios né, princípios principais aqui, guardar os mandamentos e a sabedoria tê-la na sua vida como fundamento
e como proteção. De 1 a 3 nós vemos isso. A sabedoria são mandamentos de Deus, são constituídos dos mandamentos, das ordenanças do Senhor, e a sabedoria gera na nossa vida proteção e discernimento espiritual. Sabedoria é como uma irmã, é como uma parenta, né? Diz aqui no versículos 4 e 5, enfatizando aqui uma intimidade que nós temos que ter com a sabedoria, uma intimidade que nós temos que ter com a verdade de Deus, com o texto sagrado, com as sagradas escrituras. Será que você tem intimidade com o texto sagrado? Será que você tem intimidade com a Bíblia Sagrada? Se você quer ter intimidade com Deus, você precisa ser íntimo do texto sagrado, da sabedoria do alto, revelado na palavra de Deus. Segundo pontinho aqui, de 6 a 23, nós vemos a narrativa da sedução. Como é que a sedução se constrói na vida de uma pessoa? Primeiro vemos no versículo 7, um jovem ingênuo, com falta de discernimento, caindo na cilada da sedução, da tentação. Depois vemos do 10 a 21, a mulher adúltera, o símbolo do pecado, não por ser mulher, mas por estar tomada pelo espírito de adultério. Vemos aqui quais são as suas táticas de tentação. Em primeiro lugar, uma linguagem persuasiva, né? Uma fala doce, uma fala persuasiva. Vemos também o oportunismo, ela busca uma oportunidade para derrubar os outros. E vemos aqui uma falsa segurança colocada na religião, nos seus sacrifícios, naquilo que ela fazia, para dar uma pinta, né? Uma cara de piedade e de não maldade. Então vemos linguagem persuasiva, oportunismo e falsa segurança na religiosidade. Vemos aqui a armadilha do pecado, do versículo 22 ao 23, que traz consequências fatais. E do versículo 24 a 27, nós vemos uma conclusão solene, com um chamado à vigilância. Eu e você precisamos vigiar. Paulo mesmo diz lá em Gálatas, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Então, vigilância, oração e vigilância são necessários para que a gente não caia em tentação, nas seduções que esse mundo oferece. Dentre elas, uma delas, a mais comum, calcanhar de Aquiles de muitas pessoas, é a imoralidade sexual, a infidelidade, o adultério, a fornicação e todos os pecados relacionados à impureza e à sexualidade equivocada, tá? E vemos aqui a morte como destino daqueles que cedem ao pecado. Morte espiritual, muitas vezes, mas às vezes até morte física e fim trágico e horrendo, tá bom? Nós vemos isso no versículo 26 a 27. Então, quais são os pontinhos que nós vemos aqui em Provérbios, capítulo 7, primeiro, de 1 a 5, uma exortação paterna. Depois de 6 a 23, nós vemos uma narrativa de como se processa a sedução. E em terceiro lugar, nós vemos uma conclusão solene, um chamado à vigilância e um alerta de que a morte pode ser o destino para aqueles que cedem ao pecado. Sempre lembrando que o pecado gera 4 tipos de morte. Morte emocional, morte física pode gerar sim o pecado, e o pecado veio fisicamente através da morte lá dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Morte espiritual, e muitos têm estado nesse estado deplorável de morte espiritual. E a pior das mortes, a quarta morte, é a morte eterna, condenação eterna, né? O inferno, o lago que arde com fogo e enxofre, o estágio final de condenação, de danação eterna dos seres humanos. Então, tome cuidado. Quais são os temas principais de Provérbios 7? A natureza da tentação, nós vimos aqui as estratégias do pecado, um apelo aos sentidos, com promessas vazias através da mulher adúltera. Vemos a ilusão do controle, a manipulação por parte dessa mulher. Vemos também a vulnerabilidade humana, o jovem aqui, falto de juízo, do versículo 7, representando a negligência, a imprudência, ou a falta de cuidado e a falta de sabedoria por parte dele, um jovem falto de juízo que ia como um boizinho para o matador. Vemos também o papel da sabedoria. Ela gera proteção ativa.
A palavra de Deus no nosso coração, ela se torna um escudo protetor contra o mal no versículo 3. E vemos também uma conexão com Cristo, porque Cristo é a sabedoria personificada. Está lá em Provérbios 8, fala sobre isso. Nós vemos aqui o tempo todo sempre apontando para Cristo como sinônimo de sabedoria, como aquele que venceu a tentação, como aquele que foi tentado em tudo, porém sem pecado, apontando sempre para Cristo. 1 Coríntios 1:30. Cristo é a personificação da sabedoria de Deus. Ele é o nosso alvo, ele é a nossa meta, ele é a nossa vocação. E quais são as consequências do pecado? Nós vimos aqui também a destruição relacional, a relação com Deus, a relação com as pessoas, a destruição espiritual e às vezes até a destruição física. Provérbios 22-27 menciona esses três tipos de destruição: relacional, espiritual e física. E também vimos aqui o contraste entre o caminho de vida, a sabedoria, e o caminho da morte, a insensatez, aqui na figura do jovem imprudente, do jovem tolo. Como é que podemos aplicar de forma prática tudo isso que nós vimos aqui em Provérbios 7? Em primeiro lugar, guarde o seu coração. Evite ambientes e influências que incitem o pecado ou a tentação. Versículo 25 fala sobre isso. Guarde o teu coração. Evite esses ambientes e essas influências que incitam a tentação. Segundo lugar, valorize a instrução. Busque sabedoria. A importância aqui é da palavra de Deus, da comunhão com os irmãos, de estarmos na igreja, de fazermos parte de uma célula, de um grupo de crescimento, de maturidade. Aqui vemos a importância do discipulado, da mentoria espiritual e o papel importantíssimo dos pais na fé, daqueles mais maduros que acabam amadurecendo outras pessoas através da sua fé. Vemos também, em terceiro lugar, use a palavra de Deus como arma. Use a palavra de Deus como arma. A memorização e a meditação nas Escrituras, no versículo 3, para que possamos resistir diante do engano. Quando vier a tentação, você vai lembrar da palavra de Deus, você vai citar de cor, memorizando a palavra de Deus, para que você possa resistir à tentação e a palavra de Deus se tornar uma arma de ataque, e ao mesmo tempo um escudo de proteção para o seu coração. E em quarto lugar, cultive o discernimento. Cultive o discernimento. Reconheça as táticas sutis do diabo através da tentação do pecado em contextos modernos, nos dias de hoje, como a ganância, a imoralidade, o poder, a fama, a ostentação, o consumismo, o materialismo, todos esses contextos modernos, sutis, táticas sutis de pecado, muito comum nos dias de hoje, nos contextos modernos, tá bom? Guarde o seu coração, valorize a instrução, use a palavra como arma e cultive o discernimento na sua vida, tá bom? Então vemos aqui a sedutora, a mulher adúltera, a sedutora como um símbolo do pecado, representando toda forma de engano que se opõe a Deus, tá lá em Tiago 1:14-15, toda forma de engano que se opõe a Deus. Nós vemos também a sabedoria como graça de Deus, a orientação divina, é um dom de Deus que precisa ser buscado diligentemente, Provérbios 2:6-7, e vemos a responsabilidade e o juízo. Todos nós temos que ser responsáveis, porque um dia estaremos diante da presença do justo juiz, o Senhor. Vemos aqui o marido ausente, do versículo 19-20, em Provérbios 7, que lembra que Deus vê tudo, mesmo que o outro não esteja vendo, Deus está vendo. Hebreus 4:13, todas as coisas estão passíveis, estão patentes e visíveis aos olhos daquele de quem eu e você teremos que dar conta, prestação de contas diante de Deus. Então fala aqui de responsabilidade e de juízo. Então aprendemos aqui juntos que ser sábio é escolher a obediência, mesmo quando a tentação parece inofensiva. Esse capítulo serve como um alerta para que crentes permaneçam firmes, revestidos de sabedoria que vem através do temor do Senhor. Provérbios 9:10 e Provérbios 1:7, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o temor do Senhor é o apartar-se do mal.
tá bom? Então, que Deus abençoe você, tua casa, tua família. Esse é o resumo de Provérbios 7. Espero ter sido bênção na sua vida. Não esqueça de dar um joinha, apertar no sininho, apertar aqui no aviãozinho, compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Deixe seus comentários aqui no link de descrição aí embaixo. Tem todas as informações do nosso ministério, da nossa igreja. Tem todas as informações se você sentir no coração o desejo de contribuir conosco através da sua generosidade. Nós agradecemos o seu carinho, o seu afeto, por estar conectado conosco, por investir nesse ministério, por nos ajudar a chegar mais longe e abençoar outras vidas. Que Deus abençoe você. Os horários de culto, endereço da igreja, todas as informações. Vem estar conosco nesse domingo às 9 horas da manhã e às 19 horas, 2 cultos. Domingo, 9 horas e 19 horas. Quarta-feira, às 20 horas, temos culto. E na terça-feira, 19h30, temos o Instituto Bíblico Casa na Rocha. Tá bom? Aberto a todos, todas as nossas programações. Estamos de portas abertas para te receber com muito carinho, muito amor. Instagram, Facebook, YouTube e Spotify, a maior plataforma de áudio do mundo. Igreja Casa na Rocha, tudo junto, ou PR de Pastor Giovanni Júnior. Pastor Giovanni Júnior, você vai encontrar todos os nossos canais, tá bom? Deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou desse vídeo, o que Deus falou com você, da onde você está nos assistindo, queremos interagir com você. Que Deus os abençoe, vos dê um dia abençoado na presença do Senhor. Amém? Quero terminar orando pela sua vida. Pai, nós encerramos Provérbios capítulo 7, nessa jornada linda, através do livro de Provérbios. Obrigado porque o Senhor usou Salomão como instrumento de graça na nossa vida, através dos seus escritos, ó Deus, dos seus provérbios. São 700 e poucos provérbios, nós te agradecemos, porque cada um deles tem ensinamentos, lições, princípios preciosos, para abençoar o nosso coração. Pai, que possamos ser vivificados pela Tua palavra, que possamos ser vigilantes diante da tentação e do pecado, fugirmos com toda a força e andarmos no caminho de vida, no caminho de Deus, no caminho da sabedoria, no caminho da santidade e consagração, vida piedosa, consagrada, dedicada ao Senhor. Livra-nos, ó Deus, das tentações desse mundo, dá-nos força moral, força volitiva para dizer não para as coisas erradas e sim para aquilo que agrada o teu coração, para aquilo que é segundo a tua vontade, segundo a tua palavra. Pai, dá-nos um coração alinhado com o teu coração. Levanta o cativo, cura o enfermo, sara o ferido, restaura o teu povo, aviva a tua obra, manifesta a tua graça e a tua unção, traz a resposta, opera o milagre, atrai, ó Deus, a tua presença à vida daqueles que me ouvem, sejam tocados, sejam salvos, sejam libertos de todo mal que os oprime. Ó Deus, restaura todas as coisas na vida de cada um deles e os abençoa. Eu te peço isso de todo o coração, em o nome de Jesus, para o louvor e glória do teu nome. Amém e amém. Quero mandar um abraço para o Paulo André, a Samara Fernando, o Rodrigo Gazi, a Nutri Aline Gomes, a Lene também Estela, a Jaque, que também está aqui. Deus os abençoe, a graça e a paz do Senhor esteja sobre todos nós. Você que chegou no finalzinho, vai ficar à disposição esse vídeo. Deus te abençoe. Um grande abraço. Amém.